Olá, bem-vindo ao canal Leuci Melo. Nesse vídeo vou criar a parte de deslogar do aplicativo. Estou com o aplicativo aberto, então vou vir na Home Page, no Index, e aqui eu vou fazer a codificação. Observe bem aqui o que eu vou fazer. Quando eu estou no aplicativo, se eu clicar aqui para voltar, ele não pode sair da aplicação. No caso, se eu clicar aqui, do jeito que está a configuração aqui agora, ele vai sair. Então eu clico aqui e volto novamente com ele. Aí o que eu devo fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o Use Effect, aqui no Home, então Use Effect, ele importa aqui em cima. Aí eu vou escrevê-lo, toda vez que eu escrevo Use Effect, eu uso ele dessa forma, com a Arrow Function, e aqui embaixo eu coloco uma lista vazia, depois da vírgula. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um método que é o back handler. Esse é do React Native, ele importou aqui em cima. Então eu vou chamar .add listener. E aí eu vou passar um parâmetro aqui que é o hardware back press, ou seja, quando ele pressionar o botão lá para voltar, ele vai entrar nesse método aqui, que é um método que eu vou criar aqui, que é back pressed. Só minimizar essa parte aqui. Então, toda vez ele vai vir aqui. E aí eu vou criar esse bem aqui embaixo, um const, o nome dele, e aqui passar uma arrow function. Dessa forma assim. E aqui ele vai fazer esse procedimento. Então ele vai fazer esse procedimento justamente quando montar o aplicativo. E aí, na hora que ele tiver, depois de ter renderizado o aplicativo, também eu vou ter uma segunda opção, que vai ser o return. Esse return ele vai ser no final. Então eu vou deixar essa opção aqui, porque quando ele, por exemplo, sair, ou seja, eu tirar da aplicação, ele vai usar novamente aqui o back handler, porém ele vai remover o event listening e usar aqui o mesmo procedimento, só que aqui é remove, né? Eu pego back pressed. Então aqui ele vai ser quando ele acessar a opção, o home, ele carrega o evento e fica esperando. Quando eu sair do home, ele descarrega o evento e remove da lista. Então aqui eu vou implementar agora o back press e vou colocar aqui um alerta. Esse alerta ele vai importar aqui em cima também, né? Eu vou colocar aqui um ponto alert e vou passar algumas opções. Primeira opção, vou perguntar é o título do alerta, que vai se chamar Exit App. Vou passar aqui também uma segunda mensagem, só que agora essa mensagem é uma pergunta, se quer realmente sair da aplicação, né? E aí eu vou dar uma lista de respostas. A primeira resposta vai ser a seguinte, ele vai responder yes. Se ele responder yes, ou seja, que ele quer sair, então eu vou fazer uma arrow function aqui e vou executar o back handler.exitApp desta forma aqui. Agora, se caso ele não quiser, eu vou também dar uma opção de colocar no. Feito no, ele só sai da opção. E aí eu vou colocar aqui embaixo o cancelable, que é uma propriedade do alert, e eu vou colocar ela como false. Logo abaixo aqui, se caso der tudo certo, ele vai retornar verdadeiro. E aí, retornando verdadeiro, ele fecha a janela.
Feito dessa forma que ele vai funcionar agora. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Apertar aqui agora para retorno. E ele dá um alerta. Se eu quero sair, eu coloco que não. Ele continua na aplicação. Se eu colocar sim, ele sai da aplicação. Ele está meio lento. Isso, agora ele saiu da aplicação. Então eu volto aqui. Aí agora eu vou fazer o logout. Vou copiar aqui, posso copiar esse home mesmo. Deixa eu só salvar aqui, parece que tem... Não, essa bolinha aqui é só porque eu alterei. Então vou clicar nele aqui, né, botão direito, copiar. Vou vir aqui, colar, paste. E alterar aqui com F2. Vou colocar o nome aqui de Sign Out. E agora eu entro nele, aqui no Index. Deixa eu só fechar essa outra opção aqui. Então aqui nele eu vou apagar essas duas opçõezinhas aqui. Vou trocar aqui para Sign Out. Agora aqui nesta opção eu vou digitar, vou criar um método aqui, que é, na verdade eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou vir aqui e alterar aqui esta opção, vou apagar essas opções aqui e criar aqui um touch, Touchable Opacity, que é esse do React Native, e nele eu vou criar um text. E aqui no text eu vou escrever Sign Out. Só que antes eu também tenho que fazer uma opção que é colocar no app o botão aqui no cantinho para criar o Sign Out. Então vou vir aqui ó, no app, ele está bem aqui assim, vou clicar nele e vou criar aqui uma opção logo aqui abaixo do Task Form. Aqui eu vou apertar Ctrl Shift Alt e para baixo, e aí eu vou trocar aqui por Sign Out. E aqui também. Essa forma aqui. Aqui eu também vou pegar esse else aqui. Criar mais uma opção aqui. Vou trocar esse nome aqui por Sign Out. E trocar aqui também esta opção aqui. Vou colocar Sign -Out. Vou dar um Ctrl S aqui. Ele deu um erro aqui, deixa eu dar um Ctrl S aqui também para salvar. Vamos ver. Tá dando um outro erro, deixa eu verificar. Certo, apareceu um erro aqui, eu acho que é o mesmo erro que deu aquela outra vez. No vídeo anterior, acho que ele deu um erro semelhante quando eu copiei. Então vou vir aqui, a princípio eu vou apagar esse texto aqui que eu acho que eu não vou utilizá-lo por enquanto. Então deixar assim, Ctrl S. E agora carregou a página, eu vou vir aqui e tem a opção de Sign Out. Aí tem um nome aqui bem escrito no meio. A princípio eu vou fazer algumas alterações aqui nesse arquivo. Aqui eu vou colar a informação referente ao que você deve copiar aí também. Ctrl S para salvar aqui. E aí você faz essa cópia aí também. Digita aí esta opção aí no seu style. E aqui no home, no sign out, eu vou colocar as alterações aqui, por exemplo, aqui no touch, eu vou colocar o style, colocar aqui o igual a chave e chamar o style.button.
E aqui eu vou colocar um on-press, mas primeiro eu vou digitar aqui no text um style também. E colocar aqui o styles.button text. Ctrl S para salvar. E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Então agora eu vou clicar aqui, colocar um on press e colocar um on sign out dessa forma assim. Dar 2 cliques aqui e aqui em cima eu vou fazer um const on sign out e colocar aqui dessa forma. Aqui eu vou trocar esse nome aqui, colocá-lo da seguinte maneira, colocar aqui no final dele um alert, porque eu vou usá-lo primeiro para criar um alert aqui. Então eu vou copiar lá do home, já fica mais fácil. Vou pegar todo esse alert aqui, Ctrl C. Vou vir aqui e um Ctrl V aqui. Ctrl Shift I para identar aqui da forma correta. Aqui o título eu vou colocar como um sign out. E aí eu vou fazer outra pergunta aqui também. Are you sure to escrever dessa forma? E aqui vai chamar esse botão aqui também. Vou trocar. Vou chamar um on sign out aqui. Por isso que eu troquei aquele nome lá para alert, porque senão dava confusão nos nomes. Dessa forma assim, on sign out. Aí eu vou dar um Ctrl C aqui, esse não e esse outro vai ficar dessa forma. E vou tirar esse return aqui também, que eu não estou retornando. Aí feito isso, agora aqui logo abaixo eu vou criar um const, on sign out, e fazer aqui a arrow function. Dessa forma aqui. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar lá no auth, que é justamente aqui, não no auth, no service, auth service, aqui. Nesse local aqui, deixa eu só minimizar aqui, deixa eu ver se eu não tenho a opção aqui, eu vou colocar junto aqui para não ter problema de confusão. Então eu vou colocar aqui um export const, dessa forma assim. E aqui, ao invés de colocar o get ou set storage, eu vou colocar um remove storage token. E aí colocar o async. E agora ele vai fazer basicamente o mesmo procedimento desse aqui. Vou copiar ali. E ele vai retornar um await async, só que aqui eu vou colocar um remove item. E aí ele vai remover a opção. Então, Ctrl S para salvar. Eu volto aqui agora na opção aqui do sign out. E aqui eu vou chamar o remove storage token. E aí ele faz o auto import aqui em cima. Coloco aqui o then e o catch. Aqui no then eu vou chamar aqui um res, que ele vai me trazer uma resposta, e aqui eu vou colocar, se caso ele me responder, eu nem preciso desse res aqui, porque eu não vou utilizá-lo, então eu vou colocar só dessa forma assim. Se caso ele me responder aqui com positivo, eu vou fazer um toast Android, ele importou aqui em cima, vou colocar ponto .show e aí eu vou colocar uma mensagem sign out with success, dessa forma. E aqui eu vou passar um toast Android.short, dessa forma assim.
Feito isso, o que eu vou fazer é chamar o back handle, que é justamente aqui em cima, foi importado, e também fazer um exit app. Dessa forma ele vai sair. E aqui, se caso ele der algum erro, o que eu vou fazer é só um erro, console.log, e colocar um erro aqui, sign out, copiar aqui Ctrl C aqui, um Ctrl V, colocar um erro aqui e passar aqui o erro para imprimir aqui na tela. Um Ctrl S para salvar, e agora a partir do momento que eu clicar aqui, ele vai fazer o logout. Se eu colocar não, ele continua aqui. Se eu colocar sim, ele faz o logout da aplicação. Aí, diferente daquela opção que eu fiz lá na Home, aqui eu agora, se eu acessar a aplicação, ele vai pedir para logar novamente. Lá naquela opção ele não pede para logar, ele só fecha e eu clico e ele abre novamente se ele já estiver logado. Porém aqui ele vai pedir para logar novamente. Então aí ele aparece aqui para eu poder acessar novamente. Então eu vou clicar aqui, colocar o e-mail e a senha. Sysadmin 123, aqui eu vejo se está digitado corretamente. Sim, eu clico aqui para ele logar novamente na tela. Feito isso, ele logou. Então aqui estão as opções. Tem aqui o sign out que nós criamos, task list, to do, done, na verdade, doing, to do e o home. Bom, então agora sim está finalizado o aplicativo, e aqui eu finalizo também essa playlist. Em algum outro momento, se eu achar necessária a implementação de mais alguma coisa, eu coloco mais algum vídeo aqui, mas a princípio aqui ele está finalizado. Então, nessa playlist que nós fizemos foi o back-end, o front-end em React e aqui também o app. Então isso aí é com base de estudos, na verdade. Então eu apliquei aqui vários conhecimentos que eu já tenho, e isso aí vai ser para você adaptar também os seus conhecimentos e fazer outras opções. Com isso aqui você já tem base para fazer várias aplicações, e o que você não conseguia fazer, você pode também aprender com mais facilidade, sabendo todas essas técnicas até aqui. Bom, então se você gostou, eu peço a você que compartilhe aí com todo mundo essa playlist, e se puder ajudar o canal, faça isso para que possa promover esse conhecimento aí para as pessoas. Isso aqui é algo que vai ficar aí no YouTube, e eu não sei se vou subir para outro local, mas a princípio é só no YouTube, então divulgue aí para ajudar o canal. Futuramente eu trarei outras videoaulas de outras coisas, mas a princípio aqui está finalizado então essa playlist. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo, e se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.